Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Tá, então, a gente combinou de assistir o novo documentário da Fernanda Young, né? Fernanda Young, Foge Meu Controle, um documentário da Suzana Lira sobre a Fernanda Young, né? Fernanda Young, essa mulher que sempre se definiu como escritora, lugar principal dela, mas ela super multi, né? Assim, escritora, ela também poetisa, roteirista, atriz, artista plástica, provocadora, apresentadora, um monte de coisa, né? E uma mulher muito, assim, não sei pra você, mas ela sempre me inspirou muito. E o documentário da Suzana é interessantíssimo, né? Porque ela... Pra mim é como se ela fizesse um mergulho, assim, vou falar uma coisa que parece... Mas na essência estética da Fernanda Young, sabe? Porque tem uns devaneios, tem uma coisa estética que você vê claramente na Fernanda. E você pega vários depoimentos dela. Eu senti que é um mergulho, assim, nesse lugar mais profundo, melancólico, doído da Fernanda, né? Porque a Fernanda também tem vários outros aspectos. Bom, só eu falei. O que você achou, amiga? Incrível, assim, documentário, porque não parte de um lugar de contar a vida da Fernanda no sentido nasceu, casou, não sei, passa por esses lugares, mas entra muito mais na essência, no lado onírico dela, sabe? Que eu acho muito interessante. Não tem depoimento de gente, assim, aquele formato tradicional de documentário, que as pessoas falam sobre ela para definir ela. Ela, eu acho que pega vários entrevistas ou trechos de coisas que ela fez, de vídeos que ela fez, para ir contando esse aspecto da Fernanda, né? Isso. E assim, me pegou muito, porque eu sempre gostei da Fernanda Young, conhecia muito superficialmente, muito pelo que ela fazia. Eu acompanhei muito o saia justo dela, que foi a primeira formação dela, com a Rita Lee, com a Waldvogel e com a Marisa Hort, e eu conheci ela muito superficialmente. E o documentário me fez embarcar num mundo meio que na cabeça da Fernanda, sabe? Eu sabia que ela tinha esse lado punk dela, e quando ela fala dessa anarquia, eu acho o lado punk dela muito mais que vai por essa anarquia, esse sentido anárquico de ser punk, e da beleza da poesia dela, assim, nos textos. É uma coisa muito... Eu anotei várias coisas, assim, que me pegaram muito na forma dela pensar a vida, e ela fala muito sobre o amor, né? E eu acho que a gente ainda fala pouco sobre o amor, sabe? O sentido de quanto é o sentimento mais importante que a gente precisa alimentar na nossa vida, e o quanto a gente fala pouco dele. E ela fala com uma graciosidade, com uma poesia que me encantou, assim. Eu fiquei muito encantada com a personalidade da Fernanda nesse aspecto. Eu acho interessante, assim, eu anotei duas frases aqui que eu gostei muito, que eu pesquei lá no documentário, que ela fala: eu não reverencio os coronéis da cultura e eu aceito não ser querida. Eu acho que isso, assim... E é engraçado, né? Porque, assim, pra quem acompanha a gente, eu não nasci, mas eu fui criada em Niterói. E a Tatá mora em Niterói, já morou algumas vezes, não é de Niterói, mas também tem uma história em Niterói, né? E a Fernanda Young é de Niterói. E Niterói também é um lugar, assim, eu tenho muito carinho por Niterói, mas ele tem uma alma de cidade também pequena. Ele tem um misto entre cidade pequena e cidade grande, né? E aí eu acho interessante como a própria Fernanda se organizou também, falando muito sobre... No documentário ela fala sobre... Niterói, Rio de Janeiro, enfim, isso define, e como eu compartilho um pouco disso, eu consigo pescar e saborear essas partes da Fernanda, mas o lance que a Fernanda, eu fiz Chipados, né? Sim, eu ia comentar sobre isso. O último trabalho da Fernanda... é uma série que eu amo, É linda, eu acho... linda. A Fernanda, ela deu algumas entrevistas, eu fui me perdendo nas entrevistas, é uma delícia assistir as entrevistas da Fernanda, porque, cara, ela é uma artista muito multi, ela é muito potente,
ela tem uma melancolia e uma raiva e uma vontade e um amor, e ela tem, que move ela, e ela consegue falar e transparecer nas obras dela com muita honestidade sobre os sentimentos, que transforma ela em uma pessoa completa, muito próxima, muito humana nesse sentido, né? Assim, das dores, dos flagelos, das dificuldades. Então, a Fernanda, ela sempre me atraiu muito. Mas agora, é engraçado que quando eu era menor, e teve o boom dela dos normais, e enfim, eu sou cria dos normais, e depois ela estava no Saia Justa, o Irritando Fernanda Young. A memória que eu tenho de quando eu olhava pra Fernanda, eu ainda não entendia ela. Então eu achava ela interessante, mas às vezes achava que ela reclamava demais. E hoje em dia, já faz um tempo, né, que eu consigo olhar pra ela, eu saboreio tanto. Mesmo até as coisas que ela formule, que eu falo, cara, não sei se eu concordo com isso, mas é tão saboroso ver essa mulher que se coloca, ela tem um quê de... Essa frase de eu aceito não ser querida, pra mim ela fica aqui martelando. E outra que eu ouvi dela, que eu achei lindo, ela numa entrevista com a Bujanra, falando... Ele pergunta, muito doido, é uma entrevista de 2006. E você vê como faz sentido, a gente tá em 2024 agora, e quase 20 anos dessa entrevista. E eu tenho todo um carinho, um respeito pela Bujanra, mas aquela entrevista, especialmente no início, tem uma pegada machista forte. E é interessante ver como ela se coloca ali, né? E aí, ao longo da entrevista, ela fala uma coisa que eu achei bonita e muito honesta. Ela falou, porque ele fala das tatuagens dela. Uma mulher toda tatuada. E ela fala, olha, eu descobri ao longo da minha análise que as minhas tatuagens foram formas de eu me autoflagelar. E por que eu achei interessante isso? Porque vendo o documentário, você vê que ela fala muito sobre dor, sobre as melancolias, a depressão, sobre eventos difíceis. Ela conta de um estupro, mas ela transforma tudo em arte, né? Em estética, em beleza. Então, quando ela conta do que as tatuagens para ela foram num lugar de autoflagelo, é lindo, assim, as tatuagens dela, como ela organizou aquilo no corpo dela, é lindo. Eu falei tudo, né, amiga? Tô falando. Não, e tem uma coisa nela que eu acho que é um sentimento que praticamente todas as mulheres têm, mas aí eu coloco, o que me aproxima dela, até em relação a morar em Niterói, vir de uma cidade menor, enfim, eu ainda de uma cidade menor ainda, que é Magé, que é essa sensação de desencaixe no mundo, sabe? Que eu acho que todo artista tem. O artista não se sente encaixado, a gente não se sente nesse lugar. A gente não se sente no lugar... A não ser que você esteja numa família de artistas, a gente que não é de família de artistas, a gente não sente que a gente é acolhido da forma que a gente deveria ser. A gente acha que... Eu sou de uma família de artista, eu sou, é um bando de desencaixado também. Mas no lugar de, por exemplo, eu vinha de Magé, cidade do interior, vim estudar em Niterói. Para mim, isso aqui já era um mundo muito fora da minha realidade de cidade do interior, Niterói. E aí, quando eu vou para o Rio, morar no Rio, fazer teatro, muito mais, entendeu? É um desencaixe real. E não só de você vir de uma cidade pequena, de uma outra realidade, de uma sociedade muito mais fechada, onde não se podia pensar, por exemplo, em transar antes de casar, sabe? Isso era uma loucura na minha cidade. Na minha família também, isso era um tabu. Veja bem, eu estou falando de gente da nossa geração, que era uma coisa mais liberada, mas isso na minha família já era uma loucura. Esse desencaixe em relação à própria existência, isso me aproxima muito da Fernanda. E eu entendo quando a gente sai desse lugar de conforto em que a gente foi criado e vai para o mundo, sabe? Como ela vai fazer tatuagem, ela vira punk, ela começa um relacionamento com um cara aos 16 anos e um cara mais velho, sabe? E anda lá com a poesia dela, o livro dela debaixo do braço e faz a arte dela e foda-se, sabe? E essa vontade de não é de se encaixar no mundo que está, mas é de encontrar os seus pares, sabe? Encontrar a sua turma, que eu acho muito difícil, por exemplo, encontrar na minha família, minha turma. Eu ainda me sinto desencaixada, eu ainda me sinto na minha família, em algum lugar, mesmo tendo meus amigos artistas, enfim.
estar nesse lugar. Ainda, por exemplo, entre os amigos artistas, eu ainda me sinto desencaixada, porque eu vim de uma cidade do interior, eu vim de uma outra realidade que é completamente diferente da galera da Zona Sul do Rio de Janeiro. Isso sem sombra de dúvida. Então, essa anarquia dela querer viver de uma forma completamente fora do convencional, isso eu acho foda, que é o que muito a Madonna fez na história da vida dela, né? E eu acho que tem uma coragem, né? Tem uma coragem de tentar ser fiel a como ela olhava o mundo, como ela sentia, experimentava as coisas. E acho que é isso, assim, a gente fala muito sobre isso aqui, né? O lugar da mulher nessa sociedade brasileira, de onde a gente veio, para onde a gente está vindo. Eu acho que em algum lugar isso também é inspirador, né? Assim, eu compartilho em algum lugar e isso me inspira de tentar ter essa busca, né? De como eu sinto as coisas, como eu experimento, e como isso reverbera na sociedade, ou como as coisas, os comportamentos sociais são impostos, e se eu estou confortável com isso ou não, enfim, encontrar uma honestidade na vida, né? E eu acho que ela construiu de uma maneira tão bonita, tão... E fora que ela conta dela mesma que ela poderia ter tido muito mais sucesso se ela não tivesse tido determinados comportamentos. Eu anotei isso também. Eu acho isso muito interessante, por mais que, porra, ela é autora dos Normais, dos Aspones, que é uma das coisas que eu mais amo na vida. Eu também, Júlia! Aspones, pra mim, é a série mais foda que a Globo já produziu. Ponto. Eu também acho. Eu acho genial. Eu acho genial. Assim, eu acho que quando eu entrei nos Chipados, em algum lugar, eu olhei pra minha Júlia de antigamente e falei, cara, olha o que tá acontecendo, porque os Normais já eram uma coisa, assim, já de outro nível. Fora do comum, isso. Mas os Aspones ainda me davam uma sensação que era um pouco mais... Não, é muito bom, assim, quando você vê... Eu anotei várias coisas. Ela fala que nada mais perigoso do que a liberdade de uma mulher, né? Uhum. E de fato, nada é mais perigoso do que a liberdade de uma mulher. Porque se tivéssemos mais mulheres livres, na sua plenitude, o mundo seria muito diferente. E não à toa, a gente ainda tem tanta dificuldade nesse mundo. Porque os homens têm medo. Os homens têm medo da gente no poder. E é por isso que é tão difícil, porque assim, a quantidade de barreiras que, né, essa sociedade patriarcal nos impõe é absurda. E eu achei isso lindo. É interessante que no livro Pós-F, ela propõe uma conversa trazendo o homem para o jogo também, né? Eu vi uma entrevista dela falando sobre isso. Então, também acho que tem uma generosidade aí também Eu acho ela muito honesta, assim, sabe? Ela é muito honesta. Quando ela fala, eu tô cansada de mentir, eu não quero mais mentir. Foda-se, sabe? Eu não quero mais, não tô mais afim de mentir. Eu acho isso genial. Pra mim isso é muito inspirador, porque às vezes a gente tem até medo de olhar com honestidade o que a gente tá pensando, porque às vezes é diferente do que o coletivo diz. Então, como é que você dialoga com isso? Porque faz parte, né? Todo mundo passa por isso. Mas é o quanto você consegue ter espaço e coragem para poder ver isso. Agora, tem uma coisa que eu amo e que eu concordo, mas é uma das últimas críticas dela, eu lembro muito disso. Eu fiquei muito triste, muito chocada quando... Eu lembro do momento que eu soube que ela tinha falecido. E uma das últimas crônicas dela tinha sido que a gente estava ficando cafona, que o mundo estava ficando cafona, e ela fala isso no documentário. E é claro que a palavra cafona, ela também causa ela tem uma agressividade, né, o cafona, mas acho que a gente tá perdendo profundidade, sabe? A gente tá cafona demais. A gente tem que admitir que o mundo está cafona, porque está cafona. E que tá perdendo honestidade, tá... Não, total. E tem uma outra frase que ela fala que é maravilhosa. Eu posso pedir perdão, mas não posso deixar de pecar.
É, maravilhoso. Isso é lindo, porque de fato, assim, desculpa, gente, a gente vai errar até o último minutinho da vida, a gente vai errar. A gente pode continuar pedindo perdão, mas deixar de pecar é impossível. Então, assim, vocês têm que aceitar o rolê, sabe? Pedir perdão é muito bonito, muitas vezes libertador. Não acho que seja todas as vezes libertador, mas acho que muitas vezes pode ser libertador para a pessoa. Agora, deixar de pecar não vai estar dando. Não vamos estar podendo proporcionar isso para a sociedade. Desculpa. Mas é engraçado que de fora a gente olha para essa mulher que peitou, que falou, que se impôs, e é muito bonito de fora tudo isso. Mas é tão interessante quando você vai assistir o documentário e as entrevistas dela, como ela conta como é por dentro, né? Então, quando ela fala que ela podia ter tido mais sucesso, e ela conta como foi a depressão pós-parto dela, é muito... Porque aí você se conecta num grau de que por fora você colocar essa banca, eu sou uma mulher moderna que faço as coisas, mas não, por dentro é outra coisa. É doído, dá medo, ela conta de como ela fez o exercício ajudou na depressão. E eu não tenho dúvida que ela realmente poderia ser uma mulher mais bem-sucedida ainda do que ela é, se ela não fosse do jeito que ela é, entendeu? Se ela não fosse essa mulher... E se o Brasil não tivesse ficando tão cafona? Tão cafona, eu não tenho dúvida. A Fernanda Young, depois desse documentário, ela podia ser uma persona internacional. Ela é uma artista muito múltipla e acho que uma voz muito forte do seu tempo. Uma pena que ela foi embora cedo, mas ela é uma figura que tem o que dizer, né? E que tem uma assinatura. Ou seja, assim, ela realmente, na vida dela, conseguiu exercer a arte de uma maneira muito forte e também teve sucesso comercial. Então, assim, ela acha, e eu concordo que ela mereceria muito mais retorno, e ela fala muito isso a respeito dela como escritora, né? Uhum. Que ela não sentiu o reconhecimento que ela achava que ela... Eu concordo com o que ela fala. Eu concordo super. Pois ela não tem o reconhecimento no Brasil que ela merecia como escritora. De fato, não tem. E você vai vendo, né, assim, porra, é foda, né? É uma mulher, a carreira dela passei entre o drama e a comédia com muita facilidade, né? Nos trabalhos dela. Os Normais era genial. Eu não me esqueço da primeira cena, das primeiras cenas dos Normais, que ela falando, sabe como é que é? A Fernanda Torres falando, você teve tomando banho, você teve vontade, assim, no meio do banheiro, enfiar, assim, o sabonete todo na boca, assim, sabe? Eu nunca tive, mas eu tive vontade de fazer coisas malucas como essa, né? Ela pega a essência, assim, do que o ser humano é, as coisas que o ser humano pode fazer, e que não tem vergonha de falar. A Vani é uma maravilha, né? A Vani é muito uma mulher contemporânea, para além da boazinha, da mulher encaixada. Ela é... E o que a Fernanda Torres também faz brilhantemente, né? Uma mulher interessantésima. Mas a Vani é uma inspiração pra gente, pra nossa geração, né? De ser mais, de poder ser esquisita. Que era charmoso isso, né? Bom, enfim, eu acho que a gente ficaria horas falando sobre a Fernanda Young. A gente, enfim, tá na Globoplay. Fernanda Young, Foge Meu Controle, da Susana Lira. É um mergulho aí em um dos aspectos da Fernanda Young. Acho que super vale. Assistam. Júlia Rabelo, você, essa mulher maravilhosa, inteligente, bem-humorada, gostosa, tem vontade de ter filho? Olha, essa pergunta pra mim não é sim nem não. Assim, ou sim ou não. Pra mim é o seguinte, eu tenho vontade de ter filho, mas não de qualquer forma, entendeu? Eu acho que eu tenho limitações no sentido de que se eu tiver uma maternidade solo, nas condições que são a minha vida, a minha profissão, a quantidade financeira que é ter um filho de uma boa maneira,
Eu não... Solo, assim, pra mim, eu acho que eu não quero. Com uma parceria... Aí vem os outros. Meus poréns. Com uma parceria que eu sinto que me ajuda, divide essa estrutura comigo, eu teria vontade. Mas isso também é uma coisa muito difícil da gente achar hoje em dia, né? E aí eu tenho o meu aspecto pessoal, que realmente a parceria que eu tô tá do outro lado do mundo. Tá lá. E aí já dificulta um pouco mais. Mas, assim, no geral, eu acho que a maternidade é uma coisa linda. Eu acho que o nascimento de um ser humano é uma coisa que tem que ser comemorada. Tem que ter investimento de vida, de afeto lá. Eu levo muito a sério a vida de uma pessoa, e especialmente no começo. Tenho tanto respeito por isso. Tenho tanto afeto, tanto amor. Sei que se isso não for bem cuidado, é uma coisa que traz prejuízo, traz dores. Então, eu tenho muito, muito cuidado com isso. É por aí que eu olho a maternidade. E eu acho que você poder dizer não tem que ser uma coisa... Você achar que ser mulher é só ser mãe é onde que eu acho que a gente precisa ampliar essa conversa. Você acha que se você não conseguir ser mãe, se é esse o verbo que se usa, você acha que você vai ter um buraco? Acho que a princípio eu vou optar por não ser. Entendi. Porque também tem uma coisa do prazo, assim, né? Tem até uma faixa etária da vida. Mas a gente está falando também de ser mãe de parir. Exatamente. Né? De biológico, super bem colocado. Porque eu também, em algum momento, já pensei na adoção. Mas aí ainda bate no meu critério inicial, assim. Eu, com a maternidade solo, por mais que todas as minhas amigas que são mães falam, maternidade é sempre solo, Júlia. Eu tô falando que eu ouço isso com muita frequência. Uhum. Então, é claro que isso muita gente vai discordar disso, muitos homens, inclusive. E, inclusive, tem bons exemplos na minha família de homens que cocriam. O cocriar é uma palavra engraçada, né? Mas, enfim, que criam seus filhos. Ontem, antes da gente estar gravando esse episódio, a Ana Paula Padrão falou sobre isso, né? Que ela não sente falta de ter filho. Não era uma questão na vida dela, e eu me identifico muito com a Ana Paula Padrão, Ana Paula, porque... Me conta sobre você, Então, eu nunca quis ter filho. De fato, assim, se algum momento passou pela minha cabeça, foi mais por uma questão de uma pressão mesmo. Mas eu acho que nem chegou a passar pela minha cabeça a questão da maternidade, por vários motivos. Que eu acho que eu sou filha de uma mãe que teve 4 filhos. E a vida dos meus pais foi muito difícil, sabe? Muito difícil mesmo. Eles compartilharam do próprio tempo com os filhos muito pouco, porque estavam lutando para botar comida e botar a gente na melhor escola, dar pra gente o máximo que eles podiam dar pra gente. E eu tive muito pouco deles, sabe? Da questão, eles não, pra mim, se mamãe estiver escutando isso, sinto muito, mas eu acho que é mamãe e papai, né? Mas papai tá em outro universo, tá em outra localização de cabeça. Eu acho que eles não... Eu sei que todos os filhos, minha mãe jamais vai falar que não queria ter... Meu pai queria ter 5, minha mãe falou, liga esta merda, pelo amor de Deus, das minhas trompas. Mas eu acho que eles não estavam preparados para ser pais, sabe? De verdade. No sentido de que ser pai, naquela época, era muito mais, era isso, prover, né, e dar a melhor educação e construir, né, seres humanos com caráter, mas eu acho que a questão do afeto ficou aquém. Esse é um dos motivos. O outro, e aí eu fico muito medo de criar um ser humaninho com essa mesma questão, com afeto aquém, sabe? Fico com medo de cagar a cabecinha de alguém. Outra que eu prezo muito pela minha liberdade. E a minha liberdade envolve dinheiro, coisa que eu já não tenho. Então, uma criança... Eu nem sei como... Eu não consigo nem imaginar como seria a minha vida com filho, sinceramente. Provavelmente eu não seria atriz, provavelmente eu não estaria fazendo esse podcast com você, provavelmente eu não faria metade das coisas que eu gosto de fazer. Então, assim,
a minha liberdade, para mim, é uma coisa muito essencial na minha vida. E isso está fazendo também, esse tipo de pensamento está fazendo com que muitas mulheres no Brasil não estejam... É a geração Nomo, né? Se chama Nomader. Isso, e não só no Brasil, né? Tem a natalidade. Eu até peguei isso, mas eu não sei onde tá. Eu assim, peguei a natalidade também aqui, no Brasil. Ó, menos de 2 filhos por mulher é a taxa atual de fecundidade no Brasil, 1,62 mais exato. Esse número já foi de 6,3 filhos por mulher em 1960. Hoje está abaixo da taxa de reposição populacional do IBGE, que é de 2,1. Então é interessante porque é o seguinte, a gente viu aqui 2 depoimentos assim, que conversam, mas que são em lugares diferentes. Mas é um desafio muito grande você dar conta de bem de uma vida, né? E tá mais difícil, assim. Deus me livre. As mulheres não estão dando conta. Deus me livre, Júlia. E as que são mães, a quantidade de coisas que elas têm que abrir mão para dar conta e ver que tá dando conta, às vezes, de uma maneira que é o que tem para hoje, sabe? Então, eu acho que isso é um desafio do mundo, é um desafio, e que a gente tem que olhar para isso com mais carinho, não é falando essas mulheres hoje em dia, é a culpa do feminismo. Não é. Isso é muito simplista você achar que é dessa maneira. Tem muito mais coisa aí debaixo disso tudo, sabe? Não. E se fosse a culpa do feminismo, que bom, né? Porque pelo menos o feminismo dá não é o feminismo que dá liberdade de escolha para a mulher, mas o feminismo conscientiza as mulheres de que elas podem ter escolha de ter filhos ou não ter filhos, né? Porque para mim não foi uma escolha difícil, para mim uma escolha fácil, mas eu tenho certeza que para muita gente nos rincões desse país ainda continua sendo uma escolha difícil, por pressão da família, por pressão da sociedade. A gente está falando de uma realidade muito, né, classe média, que a gente dá do Rio de Janeiro. A gente também convive num lugar entre artista que em algum lugar dialoga melhor com comportamentos fora do convencional, né? Sim. Mas tem uma coisa que eu vi também e aconteceu comigo, que quando você, a partir de uma determinada faixa etária, se você não é mãe, você também perde as pessoas. Porque a maioria das suas amigas vira mãe. Total. E o assunto da vida delas começa a ser só o filho. Total. E é isso que elas reclamam também, porque elas perdem a individualidade. E se você não é mãe, então assim, a maternidade, você sendo mãe ou não sendo mãe, é uma coisa muito avassaladora na vida da mulher. E consome, porque ela vai ter que lidar. Consome. Então, mesmo quando você fala que não quer ter filho, não significa que você superou esse assunto. Esse assunto continua sendo uma questão porque você é julgado o tempo inteiro. As pessoas te olham como ser humano egoísta. As pessoas acham que você não gosta de criança. As suas amigas, o seu círculo social começa a ficar completamente em torno da criança. O que eu entendo também, tá? Porque uma criança realmente demanda atenção. Mas é um assunto que mexe bastante. Mas eu achei muito bom que a Ana Paula Padrão, na entrevista dela, ela fala... Eu também não tenho coisa... Falo uma palavra, mas tipo, eu queria dizer... Eu não gosto de criança. E eu acho isso maravilhoso, porque ninguém é obrigado a gostar de criança, gente. É obrigado a gostar de bicho. De criança, não. Não, aí eu não vou 100% discordar, mas eu acho que tem uma coisa que é o seguinte. Você pode não achar que a sua zona de satisfação, alegria, cuidar da criança, não sei o quê, mas enquanto sociedade, a gente precisa também ter um ambiente bom para as crianças, criar novos seres humanos. Então, porque eu penso sempre nisso... Mas não passa isso por gostar, porque você pode não gostar de criança e ainda assim contribuir para que o ambiente da infância seja legal. Sim, eu penso isso sempre quando eu tô dentro do avião e começa uma criança a chorar muito. Ah, sim. Que eu penso, faz parte do meu... Claro que depende da educação que os pais dão, né? Se é uma criança... Mas assim, um bebezinho chorando... Cara, faz parte de mim, enquanto coletivo, ter que suportar aquele choro. Claro.
Claro, com certeza. Porque Mas senão ela também entra num lugar Não. Ai, criança é chata. Mas eu acho que são criança... duas coisas diferentes. Você pode não gostar de criança, é o mesmo papo que a gente estava falando de ódio e violência, entendeu? Eu acho que você pode não gostar de criança, tem todo o direito de não gostar de criança. Não acho que você é um ser humano... Eu amo, tá, gente? Eu amo criança. Eu amo também ser amo. obcecada. Minhas sobrinhas sabem disso. Flora, Liz e Luísa, amo vocês sabem disso. Sou Amo, mas também desfruto muito quando posso devolver para o pai e para a mãe. Amo também, exatamente. Mas eu só assisti assim, pode ficar com ela? Posso, sabe? Às vezes eu deixo sair com os amigos para ficar com as minhas sobrinhas. Não, você é rede de... Eu sou rede de apoio total. É. Eu sou rede de apoio total. Agora, entendo também que não gosto. Entendo. Porque criança realmente não é um negócio facinho de se lidar. Agora, você pode não gostar de criança e pode também não reclamar da porra do moleque chorando no voo, entendendo que estamos numa sociedade, enquanto grupo, enquanto sociedade, precisamos, né, acolher esta mãe com este rebento demônio dentro de um voo. Né? Aquela máxima que precisa de uma aldeia para criar uma criança. Exatamente. Né? Assim, a gente é uma aldeia. Exatamente. Mesmo que a gente seja bastante individualista nisso. Agora tem uma coisa, sobre isso, até eu tenho uma amiga minha, a Lê Bottino, que ela escuta sempre podcast, inclusive, beijo, Lê, que ela tem ela é do bar, ela é do samba, e leva a filha junto, e a gente, a maioria das minhas amigas não tem filho, tá? A grande maioria não tem filhos, as minhas amigas mais próximas. Jura? Juro. Todo mundo sem filho, o que é uma maravilha, porque a gente sai junto, sem perturbação. Sem perturbação, ótimo. Vocês entenderam? Agora, a gente, quando tá com a Lelê e a Laurinha, a gente fica com a Laurinha para a Lelê poder chegar mais próximo do samba. A gente fica para a Lelê tomar a cervejinha dela. A gente realmente... E a Lelê fala sempre isso, a Alessandra. Ela fala, eu tenho vocês como rede de apoio nessas horas, é muito maravilhoso. Porque eu sei que eu posso sair com minha filha e não ficar o perrengue todo comigo, sabe? Uhum. E de fato ela pode contar com a gente, sabe? Isso eu acho muito legal também, quando você tem... Às vezes as suas amigas sem filho podem até ser mais rede de apoio do que as suas amigas com filho, né? Eu acho muito... É nesse lugar que eu acho muito importante a gente... Eu gosto realmente dessa frase que precisa de uma aldeia para criar uma criança, porque coloca a gente num lugar que eu acho interessante de qual é o nosso papel nas novas vidas e para o futuro, né? Assim, mas quando você joga todo o peso para uma mulher e toma e vai, e que eu acho que muitas vezes fica dessa maneira... Fica muito difícil a mulher querer a maternidade, né? Porque é mais do que um suplício. E isso não é justo nem com as crianças. Agora, tem um lugar que é um clássico, e esse eu já tive que ouvir muitas vezes. Você vai se arrepender quando tiver mais velha. Por quê? Porque tem um ponto nisso aí, que eu não tô falando que eu concordo com isso, mas tem um ponto que são as mulheres que ainda cuidam dos velhos. Uhum. Então, não é só a maternidade, você vê que é o cuidado, né? Muitas mulheres se veem refém desse pensamento, preciso ter filho, porque a mulher ela é a cuidadora, mas ela é a abandonada, porque é ela que cuida. Se ela não tiver um filho, passar por tudo isso, para criar alguém para talvez cuidar dela, aí ela tem uma solidão enorme, né? E eu acho que é o grande medo da mulher na sociedade é ela ficar sozinha. Mas ela meio que já né? A gente já segura um rojão muito grande de ser que a gente é. E, de fato, é claro que eu me preocupo na minha velhice se vai ter alguém para cuidar de mim. Eu me preocupo, de fato, assim, uma coisa que passa pela minha cabeça. E é por isso que eu estou investindo nas minhas sobrinhas. Não preciso ter filho. Eu invisto nas minhas sobrinhas. Mas vou te falar, da mesma maneira que o filho não tem obrigação, a gente está caminhando para uma sociedade que o filho não tem obrigação, sobrinho vai ter menos ainda, né, amor? Muito menos. Tô zoando, mas podem contar comigo. A Disney é minha. Tá, gente? Não, você fala assim, só vou te dar herança. Não, com certeza, com aquelas crianças tem que passar pelo dinheiro.
Vai ter que... Casmir sobrinha vai ter que passar pelo dinheiro, não vai passar pelo afeto ainda não. Vai ter que ser o dinheiro, vai ser uma coisa de comprar afeto. Vai ser mesmo. Mas que a gente também precisa pensar, discutir socialmente como é que a gente cuida dos nossos... Como é que a gente vai ser cuidado quando... A gente tem que trabalhar agora para pensar o que é uma boa forma de funcionamento para o envelhecimento que a gente está caminhando. E não é colocar esse peso nas mulheres da família, né? Não, e só para... A última coisa que eu falo, prometo, é que as mulheres estão deixando de ter filho pensando nisso tudo que a gente acabou de falar. Pensando na solidão do cuidado, porque... E eu acho muito maluco, Júlia, isso ainda ser uma questão para a sociedade. A gente ainda está tendo que trazer isso para o podcast, sabe? Não querer ter filhos ainda ser uma questão. As pessoas ainda sofrerem preconceito por causa disso. Isso eu acho, sabe, doido. E as mulheres estão nisso, assim. Em que mundo eu vou estar colocando uma criança? Isso é uma questão. O sonho da mulher profissional, isso também é uma questão, por isso que ela está decidindo não ter filhos, e não tem com quem dividir esse cuidado. Então, assim, que está diminuindo essa taxa de nascimento e de maternidade não é só pessoas como eu que não querem ter filho, ponto, acabou. É a dificuldade que se cria para se uma mulher poder maternar na sociedade, né? E tem um outro aspecto disso que é o seguinte, é muito comum a gente ouvir que a maior felicidade da vida é o amor da mãe de um filho, por um filho, e que uma mulher que não tem mãe não viveu a grande experiência da vida. Reconheço que o amor nesse nível de altruísmo é uma coisa muito intensa, mas eu acho que essa frase de ter que ter cuidado, eu não quero dizer que isso não é uma possibilidade, sim, essa relação de criar um ser humano e o amor que isso desenvolve. Acredito que é enorme mesmo. Porém, você não pode reduzir as únicas possibilidades da vida de uma mulher. Esse amor você pode desenvolver de várias formas. E tem mulheres que realmente não têm essa demanda. Não, então, cara, você falou isso. Essa frase me irrita num grau que me tira do... Eu postei uma vez um vídeo que eu fui num Detran renovar minha carteira de motorista. E aí, uma mulher começou a mostrar foto do filho, foto do neto pra mim. Ela perguntou pra mim, você tem filhos? Eu falei, não, graças a Deus. Menina, eu achei que a mulher fosse cair dura na minha frente. Ela falou, graças a Deus, por quê? O maior amor do mundo, você não tem noção? Eu falei assim, não tenho filho, mas tenho cachorro. Eu fui na escalada, né? Aí ela falou assim, mas não é a mesma coisa. Eu falei assim, cara, não é a mesma coisa, obviamente não é a mesma coisa. Mas só na possibilidade de engravidar, e num país, principalmente, que é proibido o aborto, a possibilidade de gestar me dá me dá ânsia. Me dá ânsia, de verdade. É físico, assim, porque eu não consigo vislumbrar uma vida minha com filho. E foda-se, me chamem de egoísta, talvez eu seja, mas tô nem aí, cara. Não estou nem aí, estou realmente cagando e andando para que essa sociedade pense se a mulher é menos mulher por não ter filho. Fodam-se vocês que pensam isso. Eu prego pela possibilidade de você fazer escolhas na vida. Quando é uma coisa completamente imposta, por mais que eu entenda também que essa questão da queda da natalidade, que a gente está tendo agora um número inferior ao número de repor, como é que fala isso? Antes era 6 ponto não sei o que, agora é 1,62. Da reposição populacional, a gente está com um número inferior. Eu entendo que isso é uma questão social, mas eu acho que não é a mulher sozinha que vai resolver isso, não. Acho que isso é uma questão realmente social e que a gente tem que entender, da mesma maneira que a gente tem que entender como é que a gente vai fazer para cuidar dos nossos velhos. Eu acho que tem um lugar que a mulher teve um burnout existencial, gente. Não tá dando mais, não. A gente tá indo até... E tem esse lugar que a gente não tá dando conta mais. Não é só que a gente não quer. É que, cara, a gente fez o tanto que deu. Não, total. E ainda vai vir uma geração aí que vai vir fazer mais. Acredito que essa taxa vai cair ainda mais, porque
O mundo está evoluindo, tem muita mulher que não vai querer ter filho. Eu vi um meme muito engraçado que era: minha bisavó, aí tinha, sei lá, 10 cabecinhas de filho. Minha avó, 6. Minha mãe, 4. Eu, era um pet. E aí embaixo tinha pet castrado. É a minha vida. É a minha vida. Né, Mujica? Até latiu aqui. Ele deu a opinião dele. Então é isso, né, amiga? É isso, gente. Vamos nessa. Olha. Continuem nos seguindo, divulguem esse podcast, agora videocast também, estamos no YouTube, estamos em todas as plataformas de áudio e agora também estamos em vídeo no Spotify. Dê 5 estrelas para a gente também, isso é muito importante para a avaliação do nosso podcast. E nos sigam nas redes sociais também e aproveitem para dar sugestões de pauta. A gente está sempre gostando de receber sugestão de pauta de vocês. Gente, vai lá, comenta, compartilha. Tatá tá usando até um brinco bonito, então estimula aqui a gente fazer mais desfiles de brincos da Tatá. As nossas redes sociais são a Júlia Rabelo, Rabelo com 2 L's, e a fantástica Tatá Lopes no Instagram. Então, até semana que vem, pessoal. É isso, gente. Até semana que vem.